Bom dia, minha gente. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Do Senhor Jesus, pessoal, o padre Fábio de Mello, que é no Brasil conhecido como um padre bem carismático, né? Eu diria que ele é um padre meio que popstar, tanto quanto gentil, educado e famoso. Por quê? Porque nós não conhecemos apenas o padre Fábio de Mello pregando o evangelho, nós conhecemos ele fazendo shows, literalmente, pelo Brasil afora. E aconteceu o seguinte, agora ele estava em Joinville, né, no estado de Santa Catarina, ia fazer mais um show, e aí ele acaba indo no centro da cidade e tal, enfim, academia. Ele é bem jovial, bem, né, moderno, um padre moderno, né, cuida bem da aparência física, né, e vai comprar, né, no comércio, né, local, um doce de leite. Segundo informações, ele acaba contendendo, discutindo, houve uma contradição de argumentos ali. Bom, é que, segundo o padre, o preço do doce na prateleira era um. Quando ele vai pagar o doce no caixa, o preço é outro. E aí houve um desentendimento, não deu certo, não bateu, né? Não bateu. E ali, o gerente do estabelecimento comercial não concorda com ele e vice-versa, e etc e tal. Resumindo, o padre insatisfeito, o que resultou nisso? O que resultou foi que o gerente do estabelecimento comercial foi dispensado do trabalho. Foi dispensado do trabalho. E aí fica a pergunta, será que foi dispensado porque o gerente estava realmente errado, atendendo mal, explicando mal ao padre? Ou de fato foi outra realidade? O gerente foi dispensado por isso ou porque o padre estava ali famoso e não pode tocar no padre? Essa é a grande pergunta. Será que o padre realmente estava certo? Quem estava certo? Bom, ele não estava lá para julgar, para dizer nada. O fato é que o jovem gerente está desempregado. Está desempregado. E fica essa pergunta: perdeu o emprego porque estava atendendo um padre, e o padre muito famoso, com mais de 25 milhões de seguidores numa rede social que ele tem, segundo informações, você vê inclusive nesse momento imagens, né, do jornal Metrópole, um jornal que publica, né, informações nesse cunho, sobre religião, sobre o mundo gospel, etc. E você percebe que deu zebra para o gerente. Então, nós observamos que esse assunto aparentemente não deveria ter ido tão longe assim. Você não acha isso? Você não concorda? Bom, se você não concorda, não tem problema, porque cada pessoa tem sua opinião. Agora, como nesse canal, tá, eu dou a minha opinião, é preciso me expressar. O que eu acho? O que eu acho é que esse assunto foi longe demais. Esse assunto, ele foi mastigado demais. Tá entendendo? Aqui não tem no vídeo, na internet, em lugar algum, dizendo que o padre chegou lá pregando o evangelho. Tá entendendo? Se o padre tivesse chegado lá pregando o evangelho de Jesus Cristo e fosse, por exemplo, repreendido, mas não foi. O padre, tudo bem que o padre, ele é consumidor como você e eu, ele está na sua razão se o preço na prateleira é um e no caixa é outro. Mas entenda, como uma pessoa que busca a Deus, talvez ele tivesse, sabe, esquecido isso.
deixado isso para lá? Ou será que o gerente foi tão entusiasmado, irritado demais? Essa é a grande questão. Uma coisa eu digo nessa hora: esse assunto é um assunto simples de se resolver, mas acabou com o gerente desempregado. Então, assim, eu acho que o Brasil está realmente, o brasileiro está louco, está todo mundo doido. São pessoas irritadas no comércio, são preços contraditórios, tá? São padres fazendo shows como se fossem pessoas que não são padres. Tá entendendo? São padres depressivos, são pastores traindo as esposas. Enfim, são religiosos que não têm temor. E aí, o que é errado no Brasil é certo. E o que é certo tornou-se errado. E aí é o Brasil que nós conhecemos. O Brasil precisa de Deus. São coisas pequenas que se resolvem conversando naturalmente. É muito complicado. É muito difícil. Então, esse é o Brasil que as mulheres, as mães, os pais estão adorando agora os bonecos, né? Os bebês reborn, como se fossem pessoas, como se for. Na verdade, adorar pessoas nem pode. Ou melhor, pode, mas não deve. Deus não quer que ninguém adore ninguém. Quanto mais um bebê de silicone. Então, tá tudo diferente. Tá tudo diferente. Então fica aquela coisa. Eu imagino esse gerente sair na rua, né? No centro da cidade, no seu bairro, e aí fica aquela coisa. Aí perdeu o emprego por causa que atendeu mal o padre Fábio de Mello. Imagine só de ficar desempregado e sendo zombado na cidade. Se esse gerente não era famoso, acaba ficando famoso depois desse episódio. Então, nós precisamos refletir. Porque o padre Fábio de Mello, ele tem muitos seguidores. Então, certamente, muita gente está apoiando ele na internet, pessoalmente. E esse desempregado? Quem é a família dele? Quem é o pai, o filho? Não sei, nós não conhecemos. Será que ele vivia só daquele emprego? Ficou desempregado. Então, nos leva a refletir sobre o entendimento, né? Relevar as coisas, entrega nas mãos de Deus, e aí acabou desempregado. Eu peço que você que me assiste ficou até o final, muito obrigado. Se inscreva nesse canal, eu sou o pastor Casimiro Júnior, estou aqui gravando vídeos do segmento Gospel Cristão, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal.